Vamos falar agora então da expansão do etanol de milho, né, que coloca o Brasil como o segundo maior produtor mundial. E com isso cresce então a expectativa, viu, da União Nacional de Etanol de Milho, né, de alcançar então 10 bilhões de litros na safra 25/26, 20% a mais do que a anterior, a safra anterior. E Mato Grosso é um dos líderes, né, na produção do milho, e das 24 biorefinarias no país, 10 estão então no estado. E para esse potencial, né, na mão, então, de profissional, né, como é que fica? Os profissionais qualificados também é importante, viu? E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Anderson Schemberg, que é vice-presidente e sócio da FESA Group para o Centro-Oeste, Minas Gerais e Norte do Brasil, que é uma consultoria especializada em recrutamento, né, e desenvolvimento de lideranças. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. Muito prazer em estar aqui e boa noite a todos. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui, viu, Anderson, para essa conversa. De um lado, a gente tem essa expansão acelerada aí, né, para a produção do etanol de milho. Temos as regiões que eu citei aí, o Mato Grosso chegando forte. E como é que fica o outro lado, né? A questão dos profissionais que vão, então, gerar, não é? Essa estrutura, vão estar trabalhando na ponta. Como é que fica? É um desafio? Exatamente, Simone. A gente, né, se a gente for considerar o cenário atual, né, a gente tem hoje 29 plantas de etanol de milho operando. E o projeto até 2027, né, que a gente tem ouvido no mercado, é que a gente tenha pelo menos 54 plantas em operação, considerando que a gente já tem de unidades que estão sendo construídas e também os projetos que foram anunciados aí nos últimos meses e anos, e que devem começar também a ser construídos aí nos próximos meses, né? E aí, nós da FESA, né, como consultoria, eu acabo navegando muito dentro desse mercado, né, e do agronegócio, a gente já tem percebido alguns sinais de demandas, né, e de alta procura de profissionais em algumas cadeiras que são importantes para esses projetos acontecerem, né? E a consultoria ela já vem alertando também que, como a projeção é realmente um crescimento exponencial do setor, né, e principalmente das unidades de etanol de milho, a gente entende que isso vai demandar também a busca e a seleção desses profissionais que muitas vezes ainda não existem no mercado, né, ou tem em menor quantidade, né? Então, a recomendação realmente é começar a olhar para isso, porque caso as empresas, elas, né, as usinas, elas não estejam preparados para esse movimento que já está acontecendo, vão ter maior dificuldade ali de operacionalizar toda a estratégia que está sendo desenhada. E hoje, Anderson, esses profissionais, eles atendem essa demanda? Você está falando que tem essa projeção de crescimento das usinas, né? E elas, com certeza, vão contratar, vão querer profissionais qualificados para tocar ali o dia a dia, enfim, a gestão. Hoje, esses profissionais já atendem ou já tem essa defasagem? Porque a gente vê aí essa expansão, né, cada vez maior aí do etanol, da produção do etanol de milho. Hoje a gente já percebe um desafio das companhias em fazer essa contratação, né? De 2018 para cá, que foi quando a gente começou a ter 100%, plantas 100% dedicadas à produção de etanol de milho, a gente começou a perceber um movimento das usinas vanguardistas, né, no desenvolvimento, na formação e na capacitação desses profissionais, mas a gente também percebeu uma migração desses profissionais de outros mercados, né, dentro do setor sucroenergético, mas, por exemplo, profissionais de usinas de cana-de-açúcar migrando para usinas de etanol de milho, ou, por exemplo, dentro da área de manutenção, profissionais que estão muitas vezes dentro de prestadores de serviço fazendo essa movimentação. Um pouco menos, mas a gente também percebe, por exemplo, profissionais que estão migrando tanto do mercado de mineração e também de esmagamento de soja, né? A tendência é que esse desafio aumente. Por quê? Porque quando a gente fala de etanol de milho, a gente está falando de plantas que são bem mais tecnificadas e automatizadas do que a gente encontra hoje em cana, no setor também de esmagamento de soja, né, e outros mercados, e também a tecnologia em si que está embutida, né, dentro dessas unidades. Então,
vai demandar muito das companhias uma formação e o desenvolvimento desses profissionais, e a gente sabe que isso não acontece da noite para o dia, né? Uma jornada, seja para a base mais técnica e principalmente para as cadeiras de liderança, e também um movimento ali de busca nos outros mercados. Então, quando a gente olha essa projeção de crescimento do número de unidades, a gente sabe que isso, inclusive, pode ocasionar alguns movimentos de aumento de remuneração, um desafio grande das companhias para fazer a retenção desses profissionais, né? E se preparar para toda essa agenda que pode acontecer. Então, Anderson, tem essa alta demanda, ela pode provocar esse aumento aí nas remunerações, não é? Você falou, então, alguns setores já estão, os profissionais estão migrando de alguns setores, indo para essas plantas, né, do etanol de milho. Mas quais seriam esses cargos? Você citou alguns aí que eles faziam parte antes dos outros setores. Quais esses cargos que merecem essa atenção aí? E até serve como um serviço nosso aqui, né, para aquele profissional que está de olho nesse mercado e queira, né, se preparar, queira se qualificar para chegar nessa área que só está crescendo. Bacana. Olha, a gente tem uma alta procura de gerentes industriais, né, aquele profissional que vai ser responsável por toda a planta, né, ou por todo o site. A gente percebe já uma procura, né, e principalmente um movimento das empresas de formação e de desenvolvimento de gerentes de produção. A gente tem demanda em gerentes de manutenção, e aí descendo um pouco mais, coordenadores e supervisores de manutenção, de produção, da área de utilidades, né? Área de processos, principalmente, né, ali muito próximo também dos coordenadores, né, os níveis de especialista de automação, especialista de instrumentação, coordenadores ou especialistas de processos, de gestão da qualidade, né? São áreas que demandam um nível de especialização e conhecimento e que a gente já percebe que existe uma escassez pensando no mercado de etanol de milho. E aí mais na base, né, que também tem sido um grande desafio não só para o etanol de milho, mas em linhas gerais, e o etanol de milho também, são os operadores de planta, né? Como eu falei, são plantas muito tecnificadas, plantas que são automatizadas, então vai demandar um nível de especialização desde o operador de planta, né, até os níveis mais táticos e estratégicos para que essa agenda ela aconteça conforme o planejado. E a gente fala disso pensando até no projeto de construção dessas plantas, porque se você não tem esses profissionais gabaritados e preparados para tocar o projeto de construção dessas plantas, você também acaba assumindo um risco um pouco maior, pensando em atraso, pensando em aumento de custo do projeto, né? Além de colocar em risco toda a qualidade do projeto e da própria construção, ou ao mesmo tempo da planta que está operando, né? Toda a qualidade do processo produtivo. Tá certo, para a gente ir finalizando aqui, essas biorefinarias, elas vão estar concentradas aí no Centro-Oeste, quais as outras áreas? Olha, a gente percebe, aí falando exclusivamente de etanol de milho, a gente percebe uma alta concentração, principalmente no estado do Mato Grosso, é o estado hoje que tem a maior concentração de plantas de etanol de milho em atividade, e em segundo lugar o estado de Goiás. Mas a gente também percebe um movimento, né, pensando principalmente nessas plantas que estão em construção e foram anunciadas, 6 estados diferentes. E aí a gente também olha para a região norte, o estado do Tocantins, o estado da Bahia, né, a região nordeste também ganhando uma atenção especial. A maior concentração, obviamente, continua no Cerrado, né, no Centro-Oeste, mas deve ter também uma migração para esses outros estados que também têm uma oferta de milho em abundância, né? E uma curiosidade que é interessante compartilhar, hoje a região da 163, a cidade, por exemplo, de Sinop, ela produz mais etanol, pensando em etanol de milho, mais etanol do que, por exemplo, a cidade de Ribeirão Preto, que, né, hoje é a maior região produtora de etanol a partir da cana-de-açúcar, né? Então, o etanol de milho, de fato, ele vem ali para puxar uma boa parcela do mercado também. E Sinop, como você colocou aí,
colocando, né, também a cidade, né, todos envolvidos nesse cenário aí, porque traz dinheiro para a cidade, traz renda para a cidade, não é? E os profissionais aí atentos, então, essa chamada aí para essa busca, né, quando a gente fala dessa demanda provocada aí pelo etanol de milho, e são muitas oportunidades que o agronegócio ele coloca aí na vida do trabalhador, na vida do brasileiro, não é? Muito obrigada, viu, por essa conversa hoje aqui com a gente, viu, Anderson Schemberg, que é vice-presidente e sócio da FESA Group, que para o Centro-Oeste, Minas Gerais e também norte do país. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Simone, foi um prazer. Muito obrigado. Prazer foi todo meu, viu? Obrigada, boa noite.